Transcrição iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de maio de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, vice-presidente Argos Gregório, Flávio Nassimbem, Daniela Gonçalves e pela representação fiscal, Tabir Macedo. Nós temos 3 processos em pauta, 2 inscrições para sustentação oral. Iniciamos o processo pelo Luiz Dreyfus, o AINA 4, 149-186. O relator é o doutor Argos Magno de Paula Gregório, representando o contribuinte, a doutora Nicole Anversa Colli. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para nos apresentar o processo, e, em seguida, eu abro a palavra para a advogada sustentar oralmente. Doutor Argos, com a palavra. Presidente, obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento aqui os meus pares, doutor José Orivaldo Pérez, nosso presidente, a doutora Daniela, receba meu bom dia. Doutor Flávio, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa Câmara. Doutor Tabir, receba meu abraço também. A todos os advogados que aqui se encontram e, eventualmente, aqueles que nos dão suporte e aqueles que nos assistam. Presidente, este caso é um caso de 4 infrações, sendo que estão em discussão apenas as infrações 1, 2 e 4. Né? Apenas como uma brevíssima apresentação, porque queremos ouvir aqui a patrona, mas, na verdade, a primeira infração é crédito indevido de ICMS, através da escrituração de livros de registro de entradas, de notas fiscais e operações com produtos para uso e consumo. A segunda infração, creditamento indevido de ICMS, também através da escrituração do seu livro de registro de entradas, notas fiscais referentes a operações com diferimento do imposto, originadas em fornecedores paulistas adeptos de regime especial. A terceira infração não está em discussão e a quarta infração deixou de proceder ao estorno de crédito de ICMS decorrente de saída em baixa de estoque de mercadorias, CFAP 5927. Portanto, presidente, são infrações diversas, de naturezas diversas, mas que certamente aqui vão ser bem representadas pela sustentação oral da patrona. Então, se o senhor assim autorizar, eu já passo a palavra para a patrona para que possa bem exercer o seu tempo aqui de sustentação oral. Em brevíssimo resumo é isso, presidente. Obrigado, doutor Argos. Doutora Nicole, com a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental. Obrigada, presidente. Colega da Câmara, bom dia. Eu gostaria de agradecer a atenção dos senhores nessa manhã de terça-feira. E, em respeito ao tempo dos senhores e dos demais colegas, eu prometo ser o mais breve quanto possível. Apenas para dar um contexto para os senhores, a recorrente é uma das principais produtoras de suco de laranja do país. Sendo assim, entre janeiro e dezembro de 2021, a recorrente se apropriou de créditos de ICMS decorrente da aquisição de materiais de limpeza de uso obrigatório durante o seu processo industrial e mercadorias provenientes de fornecedores signatários de regime especial de diferimento do imposto. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que a gente traz no nosso recurso ordinário, né, desde a impugnação, na verdade, é a nulidade do auto de infração, na medida em que a autoridade fiscal ela não trouxe os dispositivos legais que ampararam para calcular a sua exigência fiscal. O auto de infração, ele não menciona as normas jurídicas que fundamentaram o dispositivo supostamente infringido. No mérito, o auto de infração ele deve ser cancelado, uma vez que a aquisição de insumos destinados à limpeza da linha de produção da recorrente, ela dá direito a crédito de ICMS. Como eu já mencionei, a recorrente é uma das principais produtoras de suco de laranja do país. E, sendo assim, ela está sujeita a diversas normas e fiscalizações de órgãos reguladores específicos, sendo a limpeza da sua linha de produção, né, produtos alimentícios, essencial para o desenvolvimento do seu objeto social. São inúmeras as decisões judiciais hoje que autorizam a tomada de crédito de ICMS em situações tão particulares quanto a da recorrente.
Tanto é assim que no final do ano passado, a primeira sessão do STJ em embargos de divergência, ela pacificou esse entendimento, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência 1755781. Nesse julgamento, o STJ ele entendeu que os materiais empregados no processo produtivo e os materiais intermediários, ainda que desgastados de maneira gradual, eles geram direito a crédito de ICMS, desde que comprovada a sua necessidade para a realização do objeto social da empresa. Assim, o auto de infração ele deve ser cancelado, uma vez que os produtos de limpeza em questão, eles são essenciais para a produção de suco de laranja comercializado pela recorrente. Eles, inclusive, são de usos obrigatórios para que a empresa consiga comercializar esses produtos. Agora, de forma mais sucinta ainda, eu vou trazer a questão dos fornecedores signatários de regime especial. Esse ponto do auto de infração ele também precisa ser cancelado, uma vez que, em que pese esses fornecedores, eles tenham os termos de adesão ao regime especial, o fato é que todas essas operações tiveram o ICMS destacado na nota fiscal. Inclusive, todos esses documentos foram acostados nos autos, a gente comprova nos autos o destaque desse ICMS. Então, assim, apesar deles serem signatários do regime especial, houve o efetivo recolhimento do imposto. E, por fim, eu vou pedir a atenção dos senhores no que se refere ao estorno dos créditos. Isso porque as baixas dos estoques, elas ocorreram em razão da quebra e perda de mercadoria inerente à atividade da recorrente, ou seja, não ocorreu qualquer operação de venda dessas mercadorias. Dessa forma, o estorno do crédito de ICMS ele deveria ter sido calculado considerando os insumos adquiridos e utilizados durante o processo industrial e não calculados com base no valor das mercadorias em que ocorreu a quebra ou a perda. Assim eu concluo a sustentação oral, foi bem breve, não queria tomar muito tempo dos senhores, eu só queria chamar a atenção para esses 3 pontos mesmo. E a gente requer que o recurso ordinário seja conhecido e provido e, ao final, o auto de infração seja cancelado. Desculpe, estava fechado o microfone. Doutora Nicole, cumprimento pela sustentação oral, pela objetividade, pela clareza aí de sua exposição. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Argos, para que apresente seu voto. Presidente, obrigado. Mais uma vez, cumprimento a doutora Nicole realmente pela objetividade. E o voto, ele é relativamente longo, presidente. Então, se me permitir, eu vou fazendo aqui algumas abreviações de alguns trechos, mas, de toda forma, a compreensão vai ser absolutamente possível, lembrando sempre que o voto é disponibilizado após a sessão por publicação em Diário Oficial. Mas, de toda sorte, eu passo aqui a leitura de uma forma um pouco resumida. Então, dispensada a leitura do voto, primeiro eu digo aqui que, efetivamente, o julgador ele não está adstrito a responder todos os argumentos do contribuinte, mas eu coloco isso de praxe porque eu efetivamente enfrento os argumentos trazidos aqui em sede de recurso ordinário. Mas eu coloco aqui. Sem maiores rodeios, vou às páginas 1880 dos autos e da leitura do recurso ordinário, encontro rápido os argumentos acerca da tempestividade do recurso, seguidos de breve narrativa dos fatos. De plano, argue-se em sede preliminar a nulidade do presente auto de infração pela suposta presença de erro de direito, que configura, sob a ótica da contribuinte, cerceamento de defesa. Passo ao enfrentamento de seus argumentos. De modo sintético, a argumentação da recorrente pode ser encontrada junto ao item 10 de sua peça ordinária, repetida nos itens 18 e 19. Cito esses itens. E cito também em arremate o 23. Pois bem, de plano, julgo manifestamente imprestáveis os argumentos manejados em sede preliminar. Pontualmente, faço coro com as razões muito bem elaboradas junto ao parecer da Lavra da Representação Fiscal, as folhas 19 e 24. Diga-se digno de todas as loas encontradas nos itens 24 a 27, as quais item por item refutam a eventual nulidade do AIM e a alegada afronta ao princípio da ampla defesa em contraditório sobre o suposto cerceamento de defesa. Então, me aproprio do seu conteúdo como se minhas razões de decidir fossem, mormente pelo fato de que o argumento acerca do cerceamento de defesa cai por terra diante do fato de que a contribuinte pôde se manifestar em todos os momentos processuais que lhe facultam a lei, como bem observado pela representação fiscal.
Cito aqui trechos do parecer da representação fiscal. Como se vê, se mostra manifestamente descabido o argumento acerca da nulidade do presente AIM, bem como a violação do direito de defesa. Não há que se falar em erro na capitulação legal da conduta, tampouco em erro de direito, como pretendeu a recorrente. Argumentos preliminares afastados. Então estou afastando a preliminar. Quanto ao mérito propriamente dito em relação ao item 1, a recorrente traz junto ao item 3.2 de seu recurso argumentos acerca da apropriação no crédito do ICMS sobre a aquisição de insumos destinados à limpeza da linha de produção, tônica de sua defesa em relação à manutenção do item 1. A recorrente, ao apresentar seus argumentos, cita a decisão recorrida, faz alusão à decisão normativa CAT 01 e consulta tributária 18436, originalmente citados pelo julgador de piso. Eu cito aqui essas menções. De plano, obriga-me a consciência a concordar com o quanto exposto pela recorrente junto ao item 3.2 de sua peça ordinária. Justifico. Revisitando a infração 1.1 remanescente do presente auto de infração, constato que os produtos nela referidos foram tidos por utilizáveis e consumíveis durante o processo produtivo. Não há discussão acerca da sua utilização, mas, ao que parece, sobre o momento de sua utilização ou consumo, se antes ou depois do processo industrial. Com a devida vênia, entendo que a discussão se desloca obrigatoriamente do momento da utilização dos produtos no processo produtivo para a essencialidade dos mesmos ao referido processo industrial. Independente do nome que se dê, material para uso, material para consumo, material para uso e consumo, insumos, material de suporte, material secundário, fato é que será a essencialidade de tal material ao processo produtivo a razão pela qual se permitirá ou não o creditamento do ICMS respectivo. Não é de hoje que a jurisprudência dominante venha a decidir nesse sentido, tendo superado a discussão acerca da incorporação dos produtos ao processo industrial ou ao produto final, migrando para a análise da essencialidade deste ou daquele outro produto ou ao processo produtivo propriamente dito. Nessa esteira, insta seja analisado se os produtos descritos na peça exordial são realmente necessários, digo, indispensáveis, ao processo industrial referido nesses autos, ou seja, se na sua ausência estaria o contribuinte impedido de industrializar o seu produto. Em caso, e reforço, no caso destes autos, tenho para mim que a essencialidade dos produtos descritos no item 1 deste AIM é inconteste, eis que, sem tais produtos de limpeza, a empresa autuada ver-se impedida de exercer a sua atividade, pelo simples fato de que se submete à fiscalização sanitária pela Anvisa, dado tratar-se de manipulação industrial de produto alimentício, no caso, laranja. Ainda que os produtos de limpeza, por óbvio, não se incorporem ao produto final ou não sejam consumidos ao longo do processo produtivo, sem o cumprimento dos protocolos sanitários respectivos ao trato de produto alimentício com destinação industrial, a atividade não só da empresa autuada, como de toda e qualquer outra que manipule alimentos, seria vedada pela fiscalização federal. É, em definitivo, o caso tratado pelos presentes autos. Mesmo conhecendo o entendimento dos meus colegas em sentido contrário, tenho para mim que, no caso dos presentes autos, os produtos descritos no item 1 da peça inaugural são utilizados na atividade fim da empresa, qual seja o processamento de laranja, relembrando assim o serem em razão da determinação do órgão fiscalizatório, qual seja a própria Anvisa, a qual, diga-se, regulou ainda mais a segurança sanitária para a produção e manipulação de alimentos após a epidemia da Covid-19, ao exemplo das notas técnicas Anvisa NT 47, NT 48 e NT 49, todas de 2000. Repito, é manso e pacífico que qualquer empresa que manipule alimentos, ao menos no Brasil, está sujeita aos protocolos sanitários definidos pelo governo federal e estendidos às autoridades sanitárias estaduais e municipais, sob pena de vedação ao exercício de sua atividade industrial. Desta feita, ainda que entendidos como produtos intermediários, os produtos de limpeza descritos na infração em textilha são não só imprescindíveis ao referido processo de industrialização, como obrigatórios. Não é de hoje, como dito, que a inteligência do artigo 20 da Lei Complementar 87 de 96 vem caminhando no sentido de não restringir o vocábulo consumo ao exaurimento da tangibilidade do bem, eis que inexistente no texto legal a exigência de consumo imediato e integral de produtos intermediários, ao exemplo dos produtos de limpeza a que se referia a autoridade autuante, quando da confecção da peça exordial. Nessa atuada, deve ser reconhecido o direito do aproveitamento ao crédito do ICMS sobre a aquisição de bens utilizados genericamente na atividade fim da autuada à hora contribuinte. Por outro prisma, não bastasse o uso dos produtos descritos pelo AFR autuante junto ao item 1 do AIM, em razão de sua essencialidade e obrigatoriedade, o fato de os mesmos servirem à consecução do objetivo social da empresa é argumento adicional em favor da recorrente, dado que, como dito alhure, sem os mesmos, a sua atividade dar-se-ia por impedida por determinação sanitária. É o que reforço uma vez mais. Do exposto, por diferentes matizes, extraio que a tese da recorrente merece acolhida, e sendo permitido, pois, o creditamento realizado.
Relembro ser o princípio da não cumulatividade, norma constitucional expressa autorizar o direito subjetivo do contribuinte em aproveitar em cada operação o montante devido nas operações anteriores, conforme disposto no parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 155 da Carta Política de 1988. Em concreto, caso não se reconheça legítimo o creditamento realizado pela recorrente, estar-se aferindo de morte tão caro o princípio constitucional, nos moldes do quanto argumentado junto ao item 3.5 do recurso ordinário subexame, itens 91 a 105, folhas 1905 e 1909. Não bastasse, o já mencionado artigo 20 da Lei Complementar 87/96, Lei Candir, estabelece a possibilidade de compensação de todas as mercadorias que ingressem no estabelecimento, independente de sua destinação, em tal possibilidade sendo incluídas as mercadorias destinadas ao uso e consumo, em contraposição ao antigo convênio 6688, cujos critérios foram afastados diante da aplicação conjunta do referido artigo 20 com o artigo 31, inciso 1º, da mencionada Lei Complementar, como já decidida pelo STJ quando da análise do agravo regimental em RESP 142.263 de 2013 e RESP 1.175.166 de Minas Gerais de 2010. A propósito, faço constar que, como igualmente observado pelo ilustre julgador Dr. Evaldo Pérez, ora presidente desta segunda Câmara Ordinária, em recente decisão dada junto ao AIN 5012-0785, o egrégio STJ, em recente decisão proferida à unanimidade por sua primeira sessão, validou o aproveitamento de créditos de ICMS sobre a aquisição de produtos intermediários, incluindo-se os consumidos ou desgastados gradativamente no processo produtivo, desde comprovada a necessidade de sua utilização para a atividade fim da empresa. É exatamente o caso dos autos. Leva-se em consideração a essencialidade e a relevância dos insumos para a atividade fim da empresa, ora autuada. Cito aqui a ementa deste julgado do STJ, não outro entendimento desse próprio Tribunal de Impostos e Taxas, e por que não dizer desta própria segunda Câmara Julgadora. Cite-se o recém-julgado 5012-0785, de relatoria de seu respeitado presidente, Dr. José Orivaldo Pérez Júnior, além de outros precedentes mencionados junto ao IN 4143-5904. Sobre o primeiro, merece destaque o quanto observado por seu ilustre relator. Citei aqui trechos da decisão dada pelo Dr. Pérez, que nós julgamos, citando aqui o julgamento do STJ, a posição da ministra Regina Helena Costa, do ministro Herman Benjamin e dos demais ministros, decisão dada à unanimidade. A conclusão unânime alcançada pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça é exatamente a mesma que nesse expediente administrativo se adota, razão pela qual entendo por correta a tese da recorrente em relação ao item 1.1 do presente AIN. Não bastasse o fato de se tratar de recente decisão proferida pela Corte Superior, responsável pela uniformização da jurisprudência pátria e, portanto, aplicável em todo o território nacional, faz com que decisões dadas em sentido contrário por esta Corte Administrativa ganhem fragilidade quando e se levadas ao Poder Judiciário, o que implicaria em atentado ao princípio da economicidade dos atos da administração pública, esse que resultaria em manifesta condenação e sucumbência em desfavor da Fazenda Pública Paulista. Nesse contexto, a configurar malversação da coisa pública. É o que constato. É por tais razões que reconheço a legitimidade dos créditos descritos no item 1.1 do AIN vertente e cancelo a exigência nele descrita. É como decido. Já no que tange ao item 1.2 da peça exordial, ouso divergir do quanto decidido em sede monocrática. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Desculpa, eu preciso corrigir aqui mais uma vez. No que tange ao item, então, corrigindo. No que tange ao item 1.2 da peça exordial, obriga a minha consciência a concordar com o quanto decidido em sede monocrática. A ver, rememora o texto da própria infração descrita no item 1.2. Eu cito aqui a infração 2. De sua leitura é que surge o fundamento da lavratura sob lupa, qual seja, acreditamento supostamente indevido realizado pela recorrente em inobservância ao regime especial, da qual seria submetida à época das operações ocorridas no exercício 2021, eis que o mesmo concediu diferimento para as operações emitidas por seus fornecedores, a ele igualmente aderentes. Pois bem, com a devida vênia, após a leitura e releitura do quanto encontrado nestes autos, deles trai a correção do quanto decidido em sede monocrática. Consoante se pode verificar, como bem exposto às folhas 1901 da peça recursal, inicialmente, a recorrente era credenciada ao regime especial 2383 de 2015 e, em 30 de 8 de 2018, foi notificada a adequar seu pedido de renovação do regime especial simplificado de exportação, RESE. Ato contínuo, a recorrente requeriu esclarecimentos acerca da migração ao RES e solicitou novamente a prorrogação do regime especial em referência por mais 2 anos. Informou a autuada que o pedido de renovação do referido regime especial 2383 de 2015 não foi deferido pela Cefaz, dado que a hora recorrente àquela altura não cumpria os requisitos ditados pela portaria CAT 31 para fazer jus a tal regime. Uma vez mais,
informou inicialmente a recorrente que o regime especial a que se referia o julgador de piso não foi renovado e, portanto, o diferimento nele referido não se aplicaria à recorrente, tampouco às suas fornecedoras à época dos fatos narrados. Igualmente, restou informado pela recorrente que também os seus fornecedores não solicitaram habilitação no RESE para que comercializasse as suas mercadorias com o mencionado diferimento de ICMS. Não por outra razão, os documentos fiscais por eles emitidos não continham dados sobre tal regime especial no campo de informações complementares. Teríamos, portanto, de um lado, os documentos fiscais emitidos pela recorrente com destaque de ICMS e, de outro, os documentos fiscais emitidos por seus fornecedores, sem a menção ao regime especial 238 de 2015. Todavia, encontro nos autos informação de que o mencionado regime especial foi prorrogado pela Cefaz, ao revés do quanto afirmado inicialmente pela recorrente. A esse respeito, aponto que a própria recorrente, em contradição argumentativa, admite, junto ao item 71 do seu recurso, folha 1901, a renovação de tal regime especial pela Cefaz. Eu vou ler aqui. A renovação do regime especial 2383 de 2015 não foi deferida pela Cefaz e a recorrente foi instada a adequar o seu pedido para a RESE, sendo que em 31 de 3 de 2020, a Cefaz enviou a notificação número IC, número tal, através da qual deferiu o credenciamento da recorrente no RESE, autorizando a adotar os procedimentos estabelecidos nesse novo regime especial. Em conteste o deferimento do regime especial pela Cefaz, dado aos 31 de 3 de 2020. É igualmente incontroverso o fato de que as operações descritas na peça vestibular ocorreram durante o exercício de 2021, portanto, sob a égide das condições previstas no renovado regime especial 2383 de 2015. Está-se diante de fatos narrados e comprovados junto aos autos do presente expediente administrativo. Mas não é só. Igualmente extrai dos autos a informação de que os fornecedores mencionados na peça inicial pelo AFR autuante eram signatários do RESE concedido à recorrente. Os documentos encontrados das folhas 1578 a 1584 fulminam qualquer argumento manejado pela recorrente em sentido contrário. Tal fato não passou ao largo do julgador de piso, eis que o mesmo junto ao item 34 de sua decisão assim observou. Então ele diz aqui que ficou comprovado que os fornecedores tais e quais aderiram ao RESE. Nessa toada, por todas as razões fáticas expostas, forçoso concluir que as operações escritas pela FR autuante se submetiam inequivocamente às condições do regime especial a que se submetia a empresa recorrente, razão pela qual, com acerto, se deu a autuação original, eis que descumpridos os termos do RESE, os quais, diz-se, foram não só solicitados pela própria recorrente à Fazenda Pública Paulista, como aderidos pelas próprias empresas fornecedoras. Igualmente correta está a leitura interpretativa dos fatos dada pelo julgador de primeiro grau, quando mesmo assim dispôs junto aos itens 35 a 37 de sua decisão. Cito parte da decisão. Irretocável a decisão proferida pelo julgador de primeiro grau, de cujos fundamentos me aproprio como se minhas razões de decidir fossem. É como igualmente penso, é como igualmente decido. Item 1.2 mantido. Finalmente, em relação ao item 3.4 do AIN, encontro argumentos da recorrente se insurgindo contra a manutenção deste item pelo julgador de piso, junto ao item 3.4 do seu recurso ordinário, às folhas 1903 seguintes. Em apertada síntese, a recorrente entende incorreto o cálculo do estorno dos créditos de ICMS decorrentes das mercadorias objeto de perda, insurgindo-se contra a aplicação da letra do artigo 43 do regulamento, especialmente o arbitramento nele previsto. Para tanto, junto aos itens 88 e 89 de seu petitório recursal, apresenta roteiro do que entende seria a melhor prática a ser adotada pela fiscalização para fins de apuração do valor do crédito a ser estornado. Sem maiores rodeios, entendo que tais argumentos não prosperam. Socorro-me da letra dos artigos 67 e 125, inciso 6º, parágrafo 8º, item 2, ambos do regulamento. Eu copio esses artigos. O regulamento é solar ao dispor sobre os procedimentos a serem adotados pelos contribuintes de ICMS em caso de mercadoria entrada em seus estabelecimentos que vierem a perecer, deteriorar-se ou for objeto de roubo, furto ou extravio, ao exemplo do perecimento de mercadorias descrito nos autos, notadamente junto à infração 3.4 da peça inicial. Precisas e preciosas palavras do julgador tributário arriscadas junto ao item 41 de sua decisão. Cito. Não tendo a recorrente se valido do comando descrito no regulamento, seus artigos 67 e 125 acima copiados, incorreu a mesma na infração bem lançada junto ao item 3.4 do presente auto de infração. A manutenção do item 3.4 pelo julgador monocrático deu-se com total acerto. É como igualmente decido. Não fosse suficiente, refuto os combativos argumentos da recorrente no que respeita à metodologia de cálculo dos valores de crédito de ICMS a serem estornados pela Fazenda em razão do perecimento das mercadorias nos modos descritos pelo AFR. A despeito de seu inconformismo, a sistemática do arbitramento adotada pela fiscalização paulista deu-se em absoluto respeito à já mencionada letra do artigo 47, o qual, lido em conjunto com o parágrafo 2º do artigo 493 do mesmo diploma normativo, evidencia o acerto de sua utilização, mormente pela insuficiência das informações prestadas pela recorrente
quando assim for instado a comprovar pormenorizadamente em relação às perdas os insumos adquiridos e utilizados no seu processo produtivo durante o ano calendário de 2021. A conferir. Cito o 493. Não há que se falar, pois, em correção da aplicação da alíquota de 18% da base de cálculo de ICMS incluso sobre o valor da saída, dado o restante em conteste, não terá recorrente procedido ao estorno regulamentar do crédito decorrente de tais operações. Com força, a infração do item 3.4 deve ser mantida. Com relação à multa, eu estou falando o que sempre digo sobre a confiscatoriedade, sobre a minha posição pessoal, mas digo aqui que o artigo 28 me impede de afastar a lei válida, vigente e eficaz. Em tempo, não há que se falar em aplicação do artigo 527A do regulamento no que toca à redução dos valores das multas. Uma vez mais, o DDF de folha 6 a 10 evidencia a falta de pagamento de imposto junto aos itens 1, 2 e 4. Fato este que per se resta-se insuperável. Frente à realidade fática encontrada nos autos, julgo correto o trabalho fiscal verificado junto aos itens 2 e 4 do presente AIM, bem como o acerto do quanto decidido pelo julgador de primeiro grau em relação aos mesmos itens, devendo essas acusações do presente AIM serem mantidas nos exatos termos quanto decididos. Quanto ao item 1, pelas razões já expostas, entendo devo mesmo ser cancelado. Diante do exposto de tudo quanto dos autos se verifica, conheço do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, cancelando a infração 1.1 deste AIM 41.49.1865, sendo mantidas as infrações 2 e 4 nos termos aqui decididos. É como voto que ora submeto ao crivo de meus pares. Eu só vou, agradeço a paciência dos colegas, só vou pedir a edição, a habilitação da edição aqui para corrigir aquele pequeno trecho, presidente. Mas, essencialmente, o voto é esse. Eu estou cancelando o item 1 e mantendo os itens 2 e 4 pelas razões aqui expostas. Muito bem, eu cumprimento o ilustre relator, doutor Marcos Gregório, pelo excelente voto, bem fundamentado, analisando aí, inclusive, as provas dos autos, e me parece que muito bem posto aí o seu voto. O processo está em discussão. Posso, doutor? Posso? Pois não. Bom dia. Pois não. Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns, doutor Argos, pela análise. Parabéns, doutora, pela sustentação oral. Doutor José Orivaldo, se o doutor me permitir, eu gostaria de pedir vista desses autos, até já registrei o pedido no processo, porque realmente tem um entendimento diferente com relação a esses materiais de limpeza utilizados. Não é? Entendo que a jurisprudência afirmada, ela se aplica unicamente para aqueles produtos intermediários, então, que são aqueles usados diretamente na produção ou consumidos no processo de produção. E materiais de limpeza, ainda que usados na linha de produção, não se enquadram nesse critério. Então, tem um entendimento diferente de que esses materiais sequer chegam a estar abrangidos por essa jurisprudência, e eu gostaria de pedir vista dos autos para manifestar meu entendimento com a devida vênia, uma perfeita análise do doutor Argos, um voto muito bem elaborado, muito bem redigido, porém eu tenho um entendimento diferente com relação a esse tema. Bom, muito bem. Eu estou aqui concedendo, então, o pedido de vista, doutor Daniel. Obrigada, doutor. Tá? A gente conhece aqui mais ou menos o entendimento aqui dos julgadores, né? E realmente, como é um material, né, que é bem específico aí para limpeza, eu acho que justifica aí o pedido de vista. Então, estou concedendo. Doutora Nicole, o processo vai sair em vista, a pedido da juíza Daniela Gonçalves, né? Principalmente para que analise, né? E apresente sua opinião em relação ao item 1, né, do AIM. Então, obrigada, senhor presidente. Aqui, já registrei, tá? Já registrou? Ok. Já editou o voto. Muito bem, então, estou aqui retirando o processo em vista, né? Estamos encerrando, então, o julgamento, né, desse processo de hoje. E acredito que em breve o processo retorne. Tá bom, agradeço e bom dia a todos. Obrigado, doutora Nicole. Vamos, então, para o próximo processo da pauta.
Como nós damos preferência aos processos com pedido de sustentação oral, o processo que vamos colocar em julgamento é o AIN 4.012.011, loja Tudo Online Ireli. É um recurso do Solidário, né? Eu sou o relator, a doutora Maria Aline vai sustentar pelo Solidário, pelo ebazar, né? .com.br limitada. Então, eu vou fazer uma breve introdução e apresentação do processo. Em seguida, nós podemos prosseguir. Muito bem, aqui é uma só acusação. A acusação é falta de pagamento de imposto por recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, conforme foi apurado por levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do RICNS. A solidariedade imputada para o ebazar, com fundamento no artigo 11, incisos 11, 14 e 15. A decisão de primeiro grau, ela manteve integralmente a acusação fiscal. O contribuinte apresenta recurso ordinário, alegando preliminar de nulidade da decisão recorrida por falta de apreciação de todos os argumentos aduzidos, né, em defesa. Também alega decadência parcial com aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CPN. E quanto ao mérito, se insurge com relação à responsabilidade solidária, apresentando vários argumentos, entendendo que, defendendo a tese de que não é cabível a responsabilidade solidária no presente caso. Também alega erro na capitulação da multa, né? Entendendo que a multa, o artigo 85, inciso 3, letra A da Lei 6374/89, não se aplica ou não se compatibiliza com os fatos alegados, com os fatos descritos no AIN exordial, e, por fim, questiona o excesso de juros nos termos da jurisprudência do Poder Judiciário. Tá? Então, esse é o breve resumo. Eu passo, então, a palavra à doutora Maria Aline Purato A1, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutora Maria Aline, com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os juízes que compõem essa Câmara. E desde já agradeço a atenção e me comprometo a ser breve aí na minha sustentação oral. Bom, como o doutor relator mencionou, o presente caso, ele envolve um auto de infração em que foi atribuída à empresa recorrente ebazar a responsabilidade solidária pelo ICMS devido pela empresa Lojas Tudo Online, decorrente do suposto recebimento de mercadorias sem documento fiscal, que se deu com fundamento nos incisos 14 e 15 do artigo 11 do regulamento do ICMS. A empresa ebazar, senhores, ela pertence ao Grupo Mercado Livre, né, e ela presta o serviço de intermediação e disponibilização de plataforma digital, virtual, né, para que pessoas físicas e jurídicas possam comprar e vender produtos em ambiente eletrônico. O ponto que eu queria destacar na minha sustentação oral, que é o ponto fulcral aí da defesa que foi apresentada, é que, para a constituição do crédito tributário, a própria autoridade fiscal ela deixou clara no auto de infração e no relatório circunstanciado que ela tomou como base as informações contidas no sistema de comércio eletrônico, que é o Siscom, né? E essas informações elas foram fornecidas pela própria recorrente. O Siscom, só para contextualizar, ele foi regulamentado pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, pela portaria CAT 156, e ela trata das obrigações acessórias que as empresas de marketplace precisam cumprir, né? Então, essa obrigação acessória, ela veio justamente por conta da responsabilidade solidária prevista no artigo 11, incisos 14 e 15 do regulamento, e ela diz que a empresa de marketplace, ela precisa fornecer todas as operações e negociações que são feitas e praticadas no ambiente virtual.
e, quando for o caso, também as informações sobre forma de pagamento. O artigo 5º dessa portaria CAT 156, ela exclui a responsabilidade solidária do marketplace pelo recolhimento do ICMS dessas operações, quando o marketplace fornece todas as informações que foram, dos negócios que foram praticados na sua plataforma. No caso dos autos, foi justamente isso que a Embasar fez. Ela forneceu as informações ao Siscom. Essas informações foram utilizadas pela fiscalização para lavrar o auto de infração, e por esse motivo é que a recorrente entende que tem que ser aplicada a hipótese de excludente do artigo 5º da CAT 156. Então, tudo que foi possível acessar em relação a lojas Tudo Online, a recorrente forneceu a fiscalização tributária, tá? Isso pode ser verificado nas folhas 409 até 1047 e 1754 a 2075 dos autos de processo administrativo. Nessas informações constam a data de pagamento, o item vendido, o valor da venda, o meio de pagamento, o código de pedido, ou seja, tudo que a Embasar tinha em relação a essa operação foi fornecido. Para tentar falar que a Embasar não cumpriu essa obrigação, a fiscalização afirmou que em fiscalizações anteriores, o Mercado Livre ele forneceu relatórios financeiros sobre as transferências de valores, o que não teria sido feito nessa oportunidade. Acontece, senhores, que o que a fiscalização não observou é que a Embasar ela é a intermediadora de serviços. Ela intermedia as operações de compra e venda, ela não é responsável pelos meios de pagamento. A empresa responsável por isso dentro do grupo Mercado Livre é o Mercado Pago. Então, se a fiscalização queria a forma de pagamento, quais os valores e tudo mais, destinação de banco e todas essas informações financeiras, ela tinha que destinar a intimação para Mercado Livre, não é Embasar, o que não foi feito. Durante toda a fiscalização, isso foi ressaltado, tá, para a autoridade fiscal, mas ele se apegava ao fato de que no passado isso foi feito sem se ater a essas informações que foram fornecidas. Então, com base no artigo 5º da CAT 156 e até mesmo pelas balizas do artigo 124 e 128, é que a Embasar entende que deve se afastar da sua responsabilidade solidária e seu recurso deve ser provido para que ela seja excluída aí da autuação, tá? Então, são esses os argumentos que eu queria deixar claro aqui na sustentação oral e agradeço a atenção mais uma vez. Obrigado, doutora Maria Aline, cumprimento pela objetividade da sustentação oral. Foi direto ao ponto aí que mais combate aí no seu recurso, né? Eu vou, então, proferir meu voto. Eu já fiz o breve relatório e, dentro do possível, eu vou sintetizar aqui o meu voto, né? Muito bem. O pedido, aqui eu vou analisar, em primeiro lugar, as preliminares alegadas. O pedido de nulidade da decisão recorrida por ausência de apreciação de argumentos relevantes deve ser rejeitado. Dentre os vários argumentos aduzidos acerca da não responsabilidade do solidário, conferir folhas 2.195, o recorrente argumenta que a decisão recorrida deixou de enfrentar o argumento da impossibilidade de se atribuir ao marketplace a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido pelo vendedor na aquisição das mercadorias posteriormente vendidas. A decisão recorrida não padece da alegada eiva processual. Em verdade, os fundamentos da decisão recorrida foram pelo reconhecimento da solidariedade em razão dos fatos e circunstâncias do caso concreto, conforme as provas coligidas nos autos. A decisão recorrida aponta que houve dolo e fraude do solidário e que teria deixado de apresentar os documentos quando solicitado pelo fisco, tendo aplicação os incisos 14 e 15 do artigo 11 do RICMS, conferir folhas 2.881, 2.181 e até 2.183, itens 20 a 31. Assim sendo, os fundamentos da decisão de primeiro grau para a manutenção da solidariedade foram suficientes para a rejeição em conjunto de todos os argumentos lançados pelo recorrente. Desnecessário individualizar a apreciação dos argumentos do contribuinte, repetindo os mesmos fundamentos visando o afastamento dos pedidos apresentados, força do disposto do artigo 2º da Lei 13.457. Vale dizer, portanto, que o mesmo fundamento serviria para rejeitar cada um dos citados argumentos invocados em defesa. Pelos mesmos motivos, não há descompasso entre a fundamentação da decisão e a fundamentação do próprio AIN. Em primeiro lugar,
se infere que o fundamento da solidariedade não está somente fincado nos incisos 14 e 15 do artigo 11 do RIC, mas também no inciso 11 da mesma norma, que aqui é a questão do interesse comum, né, que é a previsão do interesse comum. Sendo assim, a imputação de dolo e fraude configura a solidariedade, consoante o artigo 124, inciso 1 do CTN. Em segundo lugar, a fiscalização constituiu o crédito tributário com os elementos que tinha disponíveis, utilizando-se inclusive do arbitramento, artigo 158 do CTN, e do levantamento fiscal, artigo 509 do RICS, de tal modo que o fato da lavratura do AIN não pode servir para comprovar que há desconexão entre o alegado pelo sujeito passivo e os fundamentos da decisão recorrida. Entendo que o jogador agiu corretamente. Aqui eu trago algumas considerações jurídicas, né, a respeito da decisão e aduzindo aqui que foram respeitados os pressupostos do artigo 38 da Lei 13.458. Então, estou afastando as duas preliminares alegadas de nulidade da decisão recorrida. Com relação à decadência parcial, o recorrente diz que a decadência parcial do crédito tributário relativamente aos fatos geradores anteriores a 25 de maio de 2018 pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Entendo aqui que o contribuinte não tem razão, tendo aplicação do 173.1 do CTN por 3 motivos. Primeiro, que é imputada aqui a conduta dolosa do solidário. Em segundo lugar, nós temos a súmula 15 do TIT, que prevê que, abro aspas, nas autuações originadas por falta de pagamento do imposto apurado por levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 do RICMS, aplica-se a regra decadencial do artigo 173.1 do CTN, devendo ser considerado o termo inicial da contagem do prazo decadencial de 5 anos, o primeiro dia do segundo exercício após aquele objeto do levantamento fiscal. Com efeito, no presente caso, o simulado do TIT, com o termo inicial, aqui considerando a súmula, seria 1º de janeiro de 2019, né? Então, cai por terra aqui o argumento do contribuinte. O terceiro motivo que não se aplica o artigo 150, parágrafo 4º, né, a decadência parcial alegada, é que nós temos jurisprudência que, no caso de recebimento de mercadoria sem documentação fiscal, incide o artigo 173.1 CTN. Temos jurisprudência pacificada da Câmara Superior nesse sentido, que eu também comungo desse entendimento, né, que aplica-se o artigo 173 pelo seguinte motivo, tendo em vista que se trata de lançamento de ofício e infração que não é sujeita a lançamento por homologação na esteira do entendimento do próprio STJ, em recurso repetitivo, recurso especial 973-733 aqui, que eu interpreto aqui como aplicável ao caso. Então, estou rejeitando o pedido de decadência parcial. Vamos ao mérito. A acusação fiscal do item 1 do AIN refere-se à falta de pagamento do imposto, tendo em vista o recebimento de mercadoria sem documentação fiscal, cujas diferenças de entradas foram apuradas por meio do levantamento fiscal específico de entradas e saídas realizado por fundamento do artigo 509 do RICMS. Infere-se que para o arbitramento das mercadorias sujeitas à substituição tributária foi utilizado o IVA, conforme planilha de folhas 15 a 407. Para as mercadorias não sujeitas à substituição tributária, foi utilizado o IVA único, equivalente a 60%. A base legal foi aqui o artigo 313E, 313O, 313Z19 e dos artigos 313F, 313P, 313Z20, base de cálculo conforme o RICMS, né? Considerando a infração aos artigos 203 e 459, e multa capitulada no artigo 85, 3, letra A, da Lei 6374/89. O ICMS está sendo exigida por solidariedade, fundamento do artigo 11, artigo 11, inciso 11 do RICMS, em face do bazar, e também em relação, em face do inciso 14 e 15 do RICMS. Registro de início que o mérito da acusação fiscal não foi impugnado pelo autuado ou pelo solidário. Por essa razão, é de ser aplicada a regra do artigo 20. De qualquer forma, entendo que as provas dos autos demonstram a saciedade e o cometimento da infração perpetrada, além do que o arbitramento, por meio do levantamento fiscal, observou os ditames legais.
Veja-se a propósito dos documentos juntados a partir do relato circunstanciado, folhas 10 até 2080. E eu relaciono aqui todas as provas dos autos. As diferenças encontradas foram claramente demonstradas pela fiscalização em documentos, nas planilhas, e o arbitramento considerou todas as informações disponíveis nos registros fiscais e o IVA previsto em lei. A decisão de primeiro grau foi pelo afastamento das preliminares alegadas, da decadência e, no mérito, manteve o crédito tributário lançado, tendo em vista as provas dos autos. Muito embora a legalidade do item 1 do AIN não seja objeto de requisitação, o solidário apresentou o recurso ordinário aduzindo as seguintes questões: a nulidade da decisão recorrida, conforme já foi apreciado, a decadência parcial, que também já foi apreciada, impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária ao marketplace pelo pagamento do ICMS na aquisição de mercadorias do vendedor que posteriormente foram vendidas, inexistência de responsabilidade tributária solidária pela não aplicação do artigo 11 e 15 do RICMS, ao caso concreto, em que houve informações prestadas ao fisco, incompatibilidade do artigo 11, incisos 4 e 15 do RICMS, com os artigos 121 e 124 do CTN e normas constitucionais, cancelamento do AIN, uma vez que os fatos escritos não guardam relação com a hipótese legal da sanção tributária do artigo 11, inciso 3, letra A, da Lei 6374/89, e ilegalidade dos cálculos dos juros. A representação fiscal pugna pelo improvimento do apelo do particular. Alega que o pedido de nulidade da decisão recorrida ignora o conteúdo dos fundamentos apontados e que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos alegados pela parte, conforme entendimento do STJ. Alega que o pedido de reconhecimento da decadência parcial deve ser afastado, tendo aplicação ao artigo 173.1. No mérito, a representação fiscal sustenta que a solidariedade tem aplicação porque o solidário deixou de apresentar os documentos que tinha pleno acesso. Artigo 11, incisos 14 e 15 do RICMS, também pontua que a capitulação da multa está correta e que os juros foram corretamente calculados. Esses os pontos controvertidos. Estabelecido, então, os pontos controvertidos, vou adentrar aqui na questão meritória propriamente dita, né, do meu voto, né, para dirimir a controvérsia. No que tange aos argumentos do recorrente de impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária ao marketplace pelo pagamento da aquisição de mercadorias do vendedor, que posteriormente foram vendidas, a inexistência de responsabilidade tributária solidária pela não aplicação do artigo 11, inciso 11 e 14, ao caso concreto, em que houve informações prestadas ao fisco, incompatibilidade do artigo 11, 14 e 15 do RICMS com os artigos 121 e 124 de normas constitucionais, serão analisadas em conjunto, posto que se entrelaçam e se confundem, máximo que diz respeito ao elemento subjetivo do dolo. Não obstante a atividade principal do contribuinte ser de prestação de serviço, de intermediação e disponibilização de plataforma virtual para que pessoas físicas e jurídicas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos às lojas comercializarem seus produtos em ambiente eletrônico, o sujeito passivo pode concorrer com a infração praticada pelo contribuinte de fato de direito, devedor principal, ainda que haja venda posterior de produto adquirido pelo vendedor, se verificado dolo, fraude, conluio ou se não forem apresentados documentos conforme incisos 14 e 15 do artigo 11 do RICMS, que assim estão redigidos. No presente caso, consta dos autos que o solidário deixou de atender à fiscalização quanto ao fornecimento de documentos e informações malgrado regularmente notificado. Destaque, a configuração da solidariedade é inegável. Concordo com o julgador de primeiro grau quando imputa dolo no cometimento da infração fiscal, da qual tinha pleno conhecimento e, de forma consciente e deliberada, sonegou informações da qual detinha, concorrendo com a sonegação fiscal. Sobre os dois aspectos configuradores da solidariedade acima mencionados, adoto como razões de decidir os termos da decisão recorrida, folhas 2181 a 2182, e aqui eu transcrevo os itens 20 a 31, que bem analisaram a questão das provas, né, e da ausência de atendimento, né, da solicitação do contribuinte, inclusive justificando de forma pormenorizada a impossibilidade do fisco ter acesso a algumas informações e que o EBASAR tinha condições de atender, né?
Então, para o direito tributário, é necessário apenas o dolo genérico, podendo haver também o dolo específico, sendo que esse traduz no ânimo de praticar determinada conduta ilícita específica, que não se confunde com a intenção do agente. Então, eu estou aqui invocando a teoria da doutora e professora Maria Rita Ferragutti, né, sobre a dinâmica da fraude, entendendo que o conjunto das circunstâncias e dos provas dos autos permitem concluir aqui pela solidariedade, inclusive com fundamento no artigo 124.1, né, caracterizando, portanto, o interesse comum de que fala o artigo 124, combinado com o artigo 11, inciso 11, e também pela conduta de não fornecimento dos documentos, previsto aqui a solidariedade nos incisos 14 e 15 do RIC. Né? Então, eu estou mantendo o item 1. Quanto ao erro na capitulação da multa, alega o recorrente que os fatos descritos não guardam relação com a hipótese legal da sanção tributária do artigo 85, 3, letra A da Lei 6374/89. Todavia, a capitulação da sanção tributária está correta. A acusação fiscal é de falta de pagamento do imposto, tendo em vista o recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, cujas diferenças de entradas foram apuradas por meio de levantamento fiscal específico de entradas e saídas realizado no artigo 509 do RICMS. E aqui eu transcrevo o artigo 85, inciso 3, letra A, né, que justamente aqui são infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, né, de mercadorias quando forem sem documentação fiscal, né? Então, está perfeitamente enquadrada aqui a subsunção dos fatos à hipótese legal sancionatória. Então, diante disso, eu estou desprovendo o recurso nessa parte. Finalmente, com relação aos juros, realmente existe aqui um período dos juros que pega o período da Lei 13.918, mas indo ao DDF, né, de folhas 3/4, os juros foram calculados já pelos índices da taxa Selic, não houve aqui, não vislumbra aqui excesso, né? Portanto, pelo que eu aferi aqui dos elementos dos autos, os juros já foram, o auto de infração foi lavrado, já respeitando aqui a nova redação da súmula 10, né? Então, por outro lado, também o contribuinte não demonstrou aqui, pelo menos de forma aritmética, se realmente houve o excesso de juros, né? Em descompasso com aqui a súmula 10 atualmente prevê, inclusive, o decreto 62.761/2017, né, que teve efeitos a partir de 1º de 11 de 2017. Então, eu faço uma observação aqui de que, caso haja alguma erro aritmético, o órgão competente deve fazer o acertamento dos juros, mas que, em princípio, aqui eu não vislumbro esse excesso de juros. Então, eu conheço em parte do recurso, e na parte conhecida eu nego o provimento. Esse é o meu voto. Submeto aos meus pares para debate. Doutor José Orivaldo, eu queria só parabenizar pelo voto, muito bem elaborado, sempre uma aula os votos do doutor, muito adequada, concordo e acompanho integralmente o voto sobre essa questão em especial sobre essa questão da solidariedade, não é? Então, acompanho o relator. Obrigado, doutora Daniele. Muito bem, então, não havendo mais inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para a quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação.
Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido em parte, na parte conhecida, negado provimento nos termos do voto do relator. Julgamento proferido à unanimidade. Agradeço a presença e a paciência da doutora Maria Aline. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia, obrigado. Estou aqui encerrando o julgamento. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. O AIN 4-011-615, Ricardo Canata. Relatora, a doutora Daniela Gonçalves. Não há pedido de sustentação oral, de modo, então, que eu já passo diretamente à doutora Daniela para que apresente o seu voto. Com a palavra. Obrigada, senhor presidente. O voto está disponível para acompanhar a leitura no sistema. Não, está disponível. Está aqui na parte de cima, né? Não está registrado, mas já está salvo. Já dá para ver. Isso, está salvo ali. Não registrei porque você tem que fazer alguma correção e tal, fica mais fácil, né? Mas está disponível ali. Consegue abrir, doutor Argos? Tá bom, já? Tá jóia. Tá. Vamos permitir fazer um resumo, uma vez que não temos patrono presente, senhor presidente? Um caso relativamente simples, é um levantamento fiscal apontando diferenças nas entradas de mercadorias no estabelecimento. Em confronto com as notas fiscais de recebimento de mercadorias pelo autuado e as emissões de notas fiscais de saída, foi identificado uma diferença grande no volume de mercadorias entradas e saídas, e isso ensejou a ação fiscal. Notificado, o contribuinte não respondeu à notificação, então foi feito o levantamento fiscal e a arbitragem dos valores de entrada, sem a participação do contribuinte, que teve a oportunidade de se manifestar, porém não se manifestou tanto na oportunidade da fiscalização, e veio agora aos autos apresentando defesa e, posteriormente, recurso ordinário. Esse é o relato da infração. São duas acusações, a primeira de recebimento de mercadorias sem nota fiscal, e a segunda acusação é de falta de pagamento do ICMS-ST, que as mercadorias que ele recebia eram mercadorias sujeitas ao ICMS-ST, ele deveria ser o contribuinte substituído na operação, e então ele está sendo autuado por solidariedade para o recolhimento do imposto também exigente na cadeia produtiva das mercadorias comercializadas. Tá? Então, como visto, a acusação é de recebimento de mercadorias acompanhada de documento fiscal e de falta de pagamento de ICMS-ST exigido por solidariedade. A infração foi apurada por meio de levantamento fiscal do 509 do RICMES, e a apuração da infração aconteceu como descrito no relatório circunstanciado de folhas 10 e 11, onde o fisco relata a divergência entre as quantidades de mercadorias vendidas informadas pelo intermediário e de vendas não tem. Semente de comercial é uma alegação do contribuinte, mas não faz parte da acusação. De mercadorias vendidas informadas. Com destino ao autuado. Documentos fiscais emitidos com destino ao autuado. Identificada a ausência de recebimento de mercadorias em volume suficiente para as vendas realizadas. E aí o fiscal descreve como foi feito o procedimento, né? Então, da leitura da defesa do recurso ordinário apresentados, resta claro que o autuado muito bem entendeu as acusações que lhe são a ele impostas, defendeu-se apropriadamente, no entanto, as alegações trazidas pelo recorrente não negam as acusações trazidas pelo fisco, optando por manter suas alegações em argumentos de nulidade do procedimento fiscal e falta de provas da acusação. Em contrapartida, o fisco trouxe farta documentação sobre a acusação. Fazem prova da acusação o bem elaborado relatório circunstanciado de folhas 10 e 11, o anexo que traz a relação das notas fiscais eletrônicas de saídas emitidas pelos contribuintes sem as correspondentes notas fiscais de entrada, a apuração do ICMS
e ICMS-ST, folhas 12 a 783. A notificação de folhas 2.547, constando assim, estamos diante de fatos incontroversos, como dispõe o artigo 13 e 457 de 2009. Não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária, ou admitidos no processo como incontroverso. Não procede a alegação de nulidade do lançamento, pois, segundo afirmado, teria erro no procedimento fiscal que lavrou a AIM exclusivamente com informações obtidas de terceiros. Afirma que as diferenças foram apuradas por meio de informações obtidas junto ao intermediador de e-commerce Mercado Livre. O alegado não procede. O fisco apurou as diferenças com base nos documentos fiscais de emissão da própria autuada, em confronto com os documentos fiscais em que a mesma configurou como destinatária. Equivoca-se o autuado ao alegar que a decisão recorrida valeu-se de raciocínio incompatível com as provas juntadas aos autos. No presente auto de infração, o fisco utilizou dos permissivos contidos no 509 do RICMES, onde, habitualmente, o fisco apura as diferenças existentes na escrita fiscal do contribuinte, apurando as diferenças entre entradas e saídas. No entanto, aqui o fisco usou-se do permissivo para fazer uso de outros elementos informativos, tal como previsto naquele artigo, mesmo porque, tratando-se de contribuinte enquadrado no Simples, o mesmo não possuía obrigação de manter a escrita fiscal nos moldes dos contribuintes do regime periódico de apuração, valendo-se dos documentos fiscais por ele emitidos para realizar o levantamento fiscal. As diferenças encontradas pelo fisco entre as vendas realizadas e as aquisições de mercadorias do autuado, diante da presunção legal, cabe ao autuado demonstrar a origem das diferenças, por meio de justificativas ou apontando de forma objetiva os equívocos nos cálculos. Regularmente notificado na fase de fiscalização, o autuado não respondeu à notificação. No entanto, esses autos, o recorrente, mesmo com a defesa ou com o recurso ordinário, não apresentou quaisquer provas ou demonstrativos para a origem das diferenças encontradas, assim como a legislação determina que deve o fisco presumir o recebimento de mercadoria sem documentação fiscal. Destaco aqui o teor do 509. sim. E aí, a existência de entradas de mercadorias não registradas, que é o que permite a lavratura do presente auto de infração. Diante da presunção de que trata desse artigo, caberá ao contribuinte o ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores ou do pagamento do imposto. Está aqui. Assim, nos termos do 509 do RICMES, o movimento real tributável é calculado por meio de técnica contabilmente aceita. Esses cálculos são desenvolvidos tomando por verdadeiras as informações encontradas na escrita fiscal dos contribuintes. As diferenças apuradas por meio de levantamento fiscal presumem-se originadas em saídas tributadas ou em entradas omitidas, que é o caso dos autos, cabendo, portanto, ao autuado demonstrar a origem das diferenças por meio de justificativas ou apontando de forma objetiva os erros nos cálculos, nos termos do parágrafo 2º do 509-A, sendo que, nos termos do artigo 509, o levantamento deverá ser renovado todas as vezes que identificados itens não considerados nos cálculos do fisco. No caso desses autos, o recorrente não apresentou quaisquer documentos fiscais ou laudos demonstrando a origem das diferenças encontradas. Deixou de fazer a correlação precisa e adequada dos documentos fiscais ou informações sobre os cancelamentos de documentos fiscais de saída ou apresentação de documentos fiscais não escriturados, entre outras opções que poderiam reduzir a diferença apurada, que presume-se verdadeira. Quanto à alegada abusividade e confiscatoriedade da multa, bom, ele traz argumentos subsidiários de abusividade, confiscatoriedade, que eu já tenho um entendimento conhecido dessa Câmara, né? E que eu afasto por entender que a multa foi lavrada nos termos legais. Deixa eu só ajustar aqui que tinha um erro. Mas é como voto, senhores, o contribuinte não traz, ele mantém as suas alegações no sentido de nulidades e não traz alegações contra provas. Ele sequer chega a refutar dizendo que não há diferença. E aí mantém integralmente a acusação. Não temos aqui a questão dos juros, porque o auto de infração já foi lavrado no período em que era vigente a redação atual da legislação. Ok, doutora Daniele, agradeço e cumprimento aí o voto proferido, muito preciso aí a sua apreciação, né? O processo está em discussão. Presidente, eu só não
eu só não entendi, na lavratura, certamente os colegas vão poder me auxiliar aqui. No item 1, o imposto foi exigido por solidariedade. Não. É o que está escrito. Sim, Aí, porque é a entrada de solidariedade de mercadoria. quem? No item 2 é o imposto por solidariedade. No item No 1 é o item um. recebimento sem documento fiscal. Isso. Aí se cobra por solidariedade, porque Sim. quem teria que pagar seria o remetente da emitente. mercadoria, que não se sabe quem é. Né? Então, É a que gente... um é o imposto próprio da Isso, operação exatamente. dele. E o item 2 é o imposto na cadeia produtiva. São duas tributações diferentes. Mas então, porque na autuação número 1, está aqui ao final, é a última frase do texto. O imposto foi exigido por solidariedade. Eu sei explicar. E no 2, o imposto ele está aqui como contribuinte substituído. Isso. Que é o... Não sei se você pode me... Não, o primeiro é o seguinte, é a operação própria, pelo menos que eu estava lendo aqui. Ela é de uma operação própria, mas o imposto seria do outro que mandou para ele. Então, o que acontece? Para poder cobrar o imposto e não só a multa, então ele é cobrado por solidariedade. Mas o Aí tem remetente foi cobrado pelo Não, fisco? porque não tem Não, nota fiscal emitida. Não tem como saber de onde veio para cobrar do remetente. Ele aceitou uma mercadoria que ele não sabe de onde vem, sem nota, sem nada. O imposto que vinha do outro, o fisco cobra por solidariedade. Pelo interesse comum. Né? Não, o interesse comum Porque até... recebeu mercadoria sem nota, está sendo cobrado por solidariedade, interesse comum. Você faz um levantamento fiscal seguindo todo direitinho 509. Só que é um levantamento fiscal do que veio, do que entrou, não do que saiu. Certo. Então, o que acontece? Para você poder cobrar esse imposto... O cara não comprovou quem é o fornecedor, é isso? Não só quem é, como que existe, que veio, se veio de alguma coisa... entre aspas, assim, irregular, e aí você cobra o imposto que deveria ser do outro. Já no outro caso, é diferente. Pelo menos que eu li aqui que a Dani falou, o outro é de substituição tributária. Certo. Então, o outro ele cobrou por substituição tributária, e esse ele cobrou. Por isso que ele faz dois levantamentos diferentes, por isso que estão em itens separados. Que um é da operação própria e o outro é da substituição tributária. Ele separa por NCM, porque cada mercadoria então, é uma mercadoria diferente. A um regime de tributação. Então, as mercadorias que estão no ICMS-ST são um item e as outras são outro item. Na verdade, é tudo, não sabe de onde vem, é tudo embolado. Mas como um veio da ST e outro é da operação própria, ele montou dois 509 bonitinho. Como ele montou bonitinho, de acordo com a lei, os bichos atingiram a presunção relativa. Como o cara não trouxe absolutamente nada para dizer que ele tem razão, então não elidiu a presunção relativa. Isso, aqui tinha várias coisas que ele poderia ter trazido, doutor Arias. Ele poderia ter trazido cancelamentos das notas fiscais emitidas, isso reduziria, porque se a saída que o fisco presume que aconteceu não aconteceu, então a diferença vai diminuir. Ele poderia ter trazido, por exemplo, documentos fiscais que foram emitidos contra ele, mas não escriturados, porque o fisco... Mas o fisco não encontrou esses documentos fiscais. Ou, eventualmente, o emitente emitiu o documento fiscal, mas cancelou, porque o emitente está fazendo alguma coisa errada? Não, nada disso. Não tem, o contribuinte não respondeu. O item 2, ele vai para o fundamento legal 267.3A, né? Isso. Então, porque é substituição tributária. Então, por isso que não é solidariedade. Então, isso. É uma responsabilidade própria. Por isso que ele separou em dois itens. Ele não fez porque se ele fizer um levantamento só, ele perde tudo. Ele tem que separar os dois itens. Eu entendi aí, o Nascimento explicou didaticamente muito bem aí a diferença de uma acusação para outra. É que eu pulei a leitura da explicação do fiscal, né? Mas no trecho que eu transcrevi da explicação do fiscal, ela escreveu explica bem direitinho. Eu pulei da leitura porque, como o contribuinte não está aqui, eu achei que estava claro para todo mundo a infração. Mas ele separa justamente por isso. Ele separa por NCM, porque cada NCM está sujeito a um regime de tributação, e aí é do mesmo período, mas ele separa por NCM, e ele fez o levantamento por NCM. Porque para aquele NCM que saiu, ele tem que ter aquela mercadoria entrada.
Então, se saíram 10 lápis, tem que ter entrado 10 lápis. Só entraram 9, então eu vou autuar 1. É isso, assim, a grosso modo. Bem a grosso modo. Aí você tem que me dizer, ele notificou o contribuinte para dizer, então, esse 1. Tem um aspecto... De onde vem? É que é 1 milhão, né, a diferença. Não é 1, mas enfim. Mas esse 1, o que é? Mas aí ele não respondeu. Tem um aspecto processual aqui também, que o recurso ordinário dele, ele impugna 2 argumentos. Ele impugna genericamente aí a ilegalidade do levantamento fiscal e a multa confiscatória só. Ele não fala nada sobre esses aspectos aqui que... Inclusive, é interessante... Mas aí eu coloquei no voto como não impugnado, porque ele não diz em momento algum, não há diferença, porque é comum falar assim, olha, tem erro de escrituração, tem erro de... Não tem diferença. Tudo eu recebi com nota. A culpa é do contador. Ele não traz qualquer argumento de mérito. Só traz um argumento bem relevante seria erro do registro de inventário, por exemplo, que é um argumento que é bem comum, que não tem nada, né? É que não foi feito inventário, né? Foi feito pela escrita fiscal, levantamento e ele argumenta que os dados foram trazidos do Mercado Livre, que também não é verdade, são só da escrita fiscal dele, né? Então, acho que ele até privilegiou uma defesa que não... aquele outro que o Dr. José Aurivaldo julgou coincidentemente nessa sessão. Mais parecido. Talvez ele tenha mas na verdade não foi a partir desses dados, né? Não foi aquele dado SICOM, nada disso. Foi a própria escrita fiscal dele. Né? Isso. Não, está tudo certo. É isso aí, então. O recurso deixa a desejar com relação ao enfrentamento do mérito propriamente dito. Mas não é raro em auto de 509 a gente vê esse problema, não. Eu lembro de ter apreciado um de 509 que caiu, que o fiscal misturou o que era de próprio com a substituição tributária. Então, já aconteceu isso comigo. Por isso que o cara separou e disse que a primeira é por solidariedade. Também já vi não chegar a cair. Não, eu acho que caiu quase inteiro, assim, tipo, ficou um valor residual mínimo. Então, que foi o quê? Que o contribuinte, mas era de saída. O contribuinte escriturou a destempo. Então, o fiscal fez um corte de data, e quando você escritura o documento fiscal na data errada, o corte de data pode dar errado. Parece mas que aí, quando entrou o contribuinte traz essa informação, o fiscal refaz o levantamento, considera esses valores, e você reduz ou derruba, mas aí você efetivamente lá na primeira instância. Mérito. É lá no Hat, né? Caiu aqui, porque ele só trouxe aqui. Eu já vi o Hat. Foi aqui, foi uma diligência que... Eu não lembro se o Tabir estava na Câmara nessa época. Não me lembro, mas eu já vi casos assim. A gente fez Câmara bastante tempo junto, mas eu lembro que era uma Câmara que eu fiz na época com o Dr. Badia, que você fez Câmara comigo com o Dr. Badia. Fiz também. Talvez até tivesse. E foi aqui. Era um processo que eu relatei e... faz tempo. Faz tempo. Isso que... Que e ele era meu presidente na época, e a gente fez a diligência, e o próprio fiscal refez o lançamento e reconheceu. Porque ele falou, não, tá certo, a nota fiscal escriturada a destempo, mas ela faz o levantamento fiscal fechar a conta e considerou, cancela, esse é o melhor enfrentamento, ele tem que trazer um enfrentamento de mérito e afastar a diferença. Esse argumento subsidiário só se efetivamente tiver uma nulidade. É isso aí. Tá bom, presidente, é isso. Era só esclarecer isso, porque ao final aqui o recurso realmente não enfrenta nada disso, eu não tenho o que fazer, nem o que contestar, qualquer, inclusive, ainda que fosse divergente ou convergente, mas que qualquer decisão que falasse qualquer outra coisa seria extra petita, não caberia qualquer deliberação sobre isso. Eu acompanho a relatora, presidente. Muito bem. Então, feitos os debates... Mais alguém? Não? Então, acho que foi bem discutido aí a questão, né? Estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação.
Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso conhecido e negado provimento nos termos do voto da ilustre relatora à unanimidade. Julgamento encerrado. Com o encerramento desse julgamento, nós completamos a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora. Agradeço efetivamente aqui a participação e o empenho no julgamento, né? O zelo de todos aqui presentes, né? E os debates também sempre muito produtivos. Eu peço, então, para que o Oswaldo encerre a nossa gravação. Já estou aqui confirmando a ata está regular, de modo que